Como acalentar o luto de pessoas que perderam seus entes queridos e estão inconformados, tá? Então, é uma pergunta que fala sobre a morte, fala sobre o luto e fala sobre o acalento, né? O desejo de aquecer o coração de alguém que esteja sofrendo em decorrência da morte de alguém. É um assunto que surge sempre na vida das pessoas, porque sempre em algum momento, né, a morte ela acaba chegando próximo de nós, mas nesse momento em especial, em função da pandemia, em função de tantas mortes acontecendo diariamente, é muito comum conhecermos alguém que tenha perdido alguém. Eu, particularmente, conheço várias pessoas que perderam parentes, amigos, conhecidos, em razão da pandemia. Então, é um assunto que eu selecionei para trazer aqui para vocês, em função da sua evidência, né, nesse momento que a gente está vivendo agora. Como acalentar o luto de pessoas que perderam seus entes queridos e estão inconformados? A primeira coisa que é importante nós observarmos é a importância de nós inocentarmos a morte e a dor. Nós perdemos a intimidade com esses processos que representam um ciclo natural da vida. Uma vez que a vida, ela inevitavelmente aponta para a morte, e ela inevitavelmente contém em si a dor. O fato é que a nossa negação da morte e a nossa negação da dor é a causa fundamental do surgimento do sofrimento. Então existe a morte e existe a dor. Essas duas coisas são inevitáveis dentro do fluxo da vida. Mas, como nós não estamos, em geral, preparados e forjados para lidar com a morte e para lidar com a dor, nós muitas vezes usamos o subterfúgio de não nos relacionarmos com a morte e não nos relacionarmos com a dor. E esse é o surgimento do sofrimento. O sofrimento é uma construção mental. A dor não. A dor é um fato. O sofrimento é uma construção mental. O sofrimento é algo que acontece em razão do meu diálogo interno, em razão das vozes internas que eu carrego e que ficam produzindo a continuidade e o apego a lembranças, a memórias, a um universo paralelo que eu crio. E se tivesse sido isso? E se tivesse sido aquilo? E se tivesse sido de outro jeito? E no momento em que eu mergulho na construção mental, que me distancia do real, que me distancia da realidade, eu produzo o sofrimento. Muitas vezes, o sofrimento nasce no momento em que eu evito a dor. Porque eu não me relaciono com a dor, porque eu não quero sentir a dor, porque eu finjo que a dor não existe, eu acabo produzindo sofrimento. Então, é importante inocentarmos a morte, inocentarmos a dor, e não demonizarmos a morte, e não demonizarmos a dor. O fato é que, de algumas centenas de anos para cá, nós vivemos dentro de uma sociedade que vive na busca da validação constante da felicidade. Felicidade como reação alegre
diante da vida. Vivemos dentro de uma construção social que nos ensina que uma vida que deu certo é uma vida alegre. Uma vida que deu certo é uma vida que reage com alegria, de forma festiva e reativa, e isso não deixa de ser uma forma reativa, um espasmo reativo de alegria diante da vida. E toda vez que essa alegria ela não é vivida, toda vez que ela é interrompida pelo fluxo do destino, nós temos a sensação de que a vida não deu certo, de que nós somos um fracasso, de que nós somos desafortunados, de que estamos vivendo sob o efeito de uma maldição, porque a nossa alegria não é constante. Essa é uma construção que faz parte da sociedade moderna. E as redes sociais, elas trazem muito isso. É uma profusão de pessoas alegres, é uma profusão de pessoas festivas, de ambientes sépticos, organizados, tudo limpinho, tudo no mesmo lugar, tudo, né, a vida completamente encaixada dentro de padrões estéticos estabelecidos como sendo sucesso, felicidade, alegria. E se a sua vida ela não tiver isso, é porque a sua vida não deu certo. Essa é a impressão que o mundo contemporâneo tem acerca da vida. E é claro que isso é uma fantasia. É claro que isso é uma mentira. E no momento, em algum instante, em que, por alguma razão, a dor chega ou a morte chega, nós não conseguimos lidar com ela. Nós não conseguimos nos colocar diante da morte e diante da dor. E, às vezes, por uma negação da realidade, por uma alienação da realidade, até mesmo nessas horas, a gente precisa, dentro do mundo contemporâneo, preservar a pose, preservar a alegria, preservar a imagem, preservar a noção de sucesso, de austeridade, de que está tudo bem. E muitas vezes, erroneamente, a gente tenta levar as pessoas à nossa volta, que estejam passando por isso, para esse lugar da alegria. Ah, você precisa dar a volta por cima, você precisa ficar bem, a pessoa, né, está num lugar melhor, né, você precisa ver, né, que Deus sabe o que faz. Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam reais, mas eu estou dizendo que é necessário lidar com a dor, é necessário lidar com o luto, é necessário sair dessa fixação paranoica de que para você ter uma vida significativa, você tem que ser um sucesso alegre o tempo todo, um sucesso maquiado o tempo todo, né? Essa é uma questão muito séria dentro do contexto social, onde as pessoas não sabem lidar com a dor, não sabem lidar com a morte, não sabem lidar com o fracasso, com o insucesso, e é por isso que elas quebram com muita facilidade, e é por isso que as bases existenciais são absolutamente frágeis dessas pessoas. E quando isso desaba, e quando isso dá sinais de sua fragilidade, normalmente desmorona tudo. Normalmente cai um castelo de cartas, desmorona um castelo frágil de areia, e você vê que aquela vida que aparentava ser um sucesso, aparentava ser felicidade constante, aparentava ser, né, algo absolutamente belo dentro dos princípios e dentro da estética contemporânea, na verdade, era uma grande mentira. Isso porque nós nos esquivamos da dor, porque nos esquivamos, né, da perda,
nos esquivamos da morte. E quando eu falo em morte aqui, eu não estou falando só da morte de um ente querido. Eu não estou falando só da morte de alguém que você conhece, que você ama. Eu estou falando da morte dos relacionamentos. Eu estou falando da morte dos projetos, a morte dos planos de vida. Até nesses lugares, até nessas experiências, nós precisamos vivenciar o luto. E vivenciar o luto é ter uma vivência plausível e saudável da dor. Plausível e saudável das emoções que afloram no momento em que você lida com a perda daquilo que você plantou, daquilo que você acreditou por algum tempo, daquilo que fez parte da sua vida. Essa cultura da imagem, essa cultura do self feliz, ela tem destruído as bases emocionais do ser humano. Ela tem destruído e minado as bases emocionais do ser humano. Isso porque vivemos dentro de uma sociedade que vive na busca constante da validação da felicidade como reação alegre diante da vida. Tudo precisa ser alegre. Não podemos falar de coisas tristes. É melhor não falar sobre esse assunto, porque as pessoas ficam para baixo, porque vão achar que é uma coisa ruim, né? Então, o que você não olha não está acontecendo, o que você não fala não está acontecendo. Vamos parar com isso. Nós precisamos olhar para a realidade humana. Eu só quero ouvir coisa boa, eu só quero ouvir... Eu tenho falado muito aqui sobre a pandemia, eu tenho falado muito sobre as angústias das pessoas, e tem gente que não gosta. Tem gente que diz, não quero ouvir sobre isso, não. Se eu quiser ouvir sobre isso, eu vou ver o jornal, né? E o pior é que não vê o jornal. É para falar sobre as dores da vida, sim, porque se a sua espiritualidade ela só serve para te entreter, ela só serve para te deixar feliz, ela só serve para que você olhe no espelho todo dia e diga como eu sou maravilhoso, tem algo muito errado acontecendo. Ela não está forjando você para a vida real. Ela não está forjando você para a vida como ela é. E uma espiritualidade que não te prepara para a vida como ela é, ela não te prepara para a realidade. E ela não cria substância espiritual. Então, diante da sua dor, né? Diante da sua dor, não fuja. E diante da dor do outro, não promova a sugestão para que ele fuja de suas próprias dores. Mas onde entra a felicidade? O que é a felicidade? Hoje em dia, a felicidade é uma imagem. Hoje em dia, felicidade é a imagem que você vê. A imagem que você vê sobre os outros, a imagem que você vê sobre si mesmo. Muitas vezes essa exploração exagerada da imagem, do self, né, da cultura do self feliz e bem-sucedido, serve para si próprio. Ou seja, quando a pessoa ela observa a maneira como ela se apresenta no mundo, ela cria uma ilusão de que realmente ela é aquele conjunto de imagens felizes, bem-sucedidas e bem focadas. Então, mas o que é felicidade? Vamos pensar sobre isso, né? Se felicidade não é uma imagem, de fato, embora na cabeça de algumas pessoas seja, se felicidade não é a preservação austera do sucesso, se felicidade não é o riso como histeria de furor, se felicidade não é badalação e festa, se felicidade não é a preservação dos vícios sociais, o que afinal de contas é a felicidade? Na Cabala Ancestral a gente reflete sobre isso, resgatando os princípios ancestrais de felicidade. Ora, nós viemos de uma tradição milenar, e essa tradição milenar já passou por todo tipo de intempérie, já passou por todo tipo de guerra, pandemia,
êxodo, banimento, preconceito, perseguição, seca, tudo que você possa imaginar. E no passado, quando essa tradição ela se formou, todas essas coisas eram muito frequentes. Todas essas coisas eram muito decorrentes. E, no entanto, nós trazemos a história de um povo que celebra. Trazemos a história de um povo que é alegre em si próprio, que ri de si próprio, que faz piada de si próprio e que não se cristalizou dentro dessa imagem e dessa impressão da felicidade reativa. Então, o que é o princípio da felicidade? O que vem a ser felicidade? Para os ancestrais, a felicidade não possui relação com a ausência de problemas. Essa é a primeira coisa que a gente tem que mudar na nossa cabeça. Para a maioria das pessoas, felicidade é sinônimo de ausência de problemas. Então, obviamente, eu não tenho como não ter problemas. Então, eu finjo não ter problemas. Eu construo uma imagem social de que eu não tenho problemas. Eu construo uma máscara e uma maquiagem social de que eu não tenho problemas. Então, no momento em que eu construo isso, eu mudo, eu deturpo o conceito de felicidade. Então, para os antigos, felicidade não significa ausência de problemas. Pare de acreditar que felicidade é não ter problemas. Felicidade não é alegria reativa. Felicidade não é a presença constante do riso. Não é a presença constante da alegria do furor, da alegria das festas, da alegria dos brindes. Felicidade também não é isso. Você não precisa, né, de festa todo final de semana para viver felicidade. Essa é outra deturpação acerca da felicidade. E isso é tão forte, é tão caricato, que existem pessoas que estão fazendo mais festa na pandemia do que faziam antes. Obviamente, isso é um mecanismo de fuga, de não querer lidar com a dor e com a realidade do que está presente, e é um mecanismo de fuga psíquica da realidade. Eu preciso trazer a felicidade. Então, todos os dias eu vou convidar pessoas na minha casa, ou eu vou frequentar festas e badalações, porque essa é a forma como eu venço a dor. Isso é uma bobagem. Isso não acontece. Isso não existe. Isso é a construção de uma ilusão. O que é, afinal de contas, felicidade? Felicidade, para os antigos ancestrais de nossa tradição, felicidade é a superação de problemas e a percepção de que você se tornou mais forte depois de um desafio. Isso é felicidade. Então, felicidade não é ausência de problemas. Felicidade não é festa. Felicidade não é selfie. Felicidade é a superação de problemas. Então, eu preciso do problema. Eu preciso da dor superada para viver a experiência legítima da felicidade. E preciso reconhecer e brindar a superação da dor. Brindar a superação, mas para que eu possa brindar a superação da dor, eu tenho que passar por ela. Eu tenho que vivenciá-la. Então, como é que os antigos mediam a felicidade de suas vidas? Eu passei pela dor, eu vivi a guerra, eu vivi a doença, eu vivi a seca, eu vivi o êxodo, eu vivi a morte, eu vivi a perda de tudo que eu construí e eu sobrevivi e eu passei por isso.
E eles brindavam isso. Então, felicidade não é a ausência de problemas. Felicidade é a superação de problemas e a consciência de que me tornei mais forte porque superei os problemas. E quando eu digo se tornar mais forte, é se tornar mais sábio, é se tornar mais forjado, se tornar mais experiente, se tornar mais consciente, se tornar mais renovado. Essa é a noção ancestral de felicidade e a noção cabalista de felicidade. A nossa lida com a morte é, em geral, algo que nos congela no sofrimento do e se. O e se é uma das grandes armadilhas do ego, é uma das grandes armadilhas do ego adoecido. E se a pessoa estivesse aqui? E se essa pessoa não tivesse morrido? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse agido de tal forma? E se eu pudesse mudar a realidade? E se? Esse e se produz um congelamento emocional, onde eu passo a viver uma realidade paralela, eu passo a viver uma história paralela não real, que é esse mundo do e se. E algumas pessoas podem ficar congeladas nisso por boa parte de suas vidas, se não a vida inteira. E se eu tivesse feito diferente? Então, muitas pessoas lidam com a morte através desse e se. Ou então, é algo que não queremos olhar. Não quero falar da morte. Perdi alguém que amo, perdi alguém muito significativo e vou para uma festa. Eu vou fazer compras. Eu vou comprar uma roupa nova. Ou então eu, muito rapidamente, coloco algo no lugar. Muito rapidamente, tento preencher esse lugar com alguma outra coisa de uma forma rápida. Isso significa o quê? Que é uma outra forma de lidar através dos mecanismos de fuga. Outra forma de lidar com a dor é não querer olhar para ela. Dessa forma, a gente fica tentando esconder as nossas dores e as nossas insatisfações, tentando fazer com que elas não transpareçam. E inventamos a falsa situação de que está tudo bem para nós mesmos. Esse é um mecanismo de fuga da realidade. O luto é absolutamente necessário. Eu volto a dizer, quando eu estou falando em luto, eu estou falando de algo muito abrangente. É preciso viver o luto, sim. Viver o luto da morte de alguém que amamos, alguém que seja significativo em nossas vidas. Precisamos viver o luto do fim dos relacionamentos. Né? Se você viveu um relacionamento afetivo, um casamento, e ele terminou, é preciso viver o luto disso também. É preciso viver o luto das perdas, perda de um trabalho, de um projeto, de um sonho. O luto é viver a experiência da dor. Existem duas formas de você viver o luto. Existem dois tipos de luto. Existe o luto arrogante e existe o luto humilde. O luto arrogante é o luto longo. Por que ele é arrogante? Porque ele deseja segurar a pessoa ou a coisa que você perdeu. Então é aquela pessoa que nutre a dor, que cultiva a dor por um tempo muito longo. São pessoas, por exemplo, que se separaram, né, numa relação afetiva e elas passam a vida inteira em luto. A vida inteira elas estão vivendo aquele luto, aquela dor, né? Não, a minha vida não foi para frente porque o fulano não vale nada e isso aconteceu há 30 anos atrás. 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Porque o fulano não vale nada, porque, enfim, aquela relação, eu apostei tudo,
né? E a vida não vai para frente, ela fica naquele luto permanente, é um luto arrogante, ou então minha vida não deu certo porque eu perdi meu pai, porque perdi minha mãe, e isso já tem 30 anos, e isso já tem 40 anos, e a pessoa ela fica nutrindo o luto arrogante, que é o luto que tenta agarrar a pessoa, né? Tenta manter a memória daquela pessoa de uma forma arrogante, porque nutrindo aquilo que já não é mais dor, é sofrimento, porque a construção mental, dor não é construção mental, dor é realidade. Sofrimento é quando ele se torna um looping emocional mental. Então a pessoa ela fica nutrindo esse estado por anos prolongados da vida e ela não consegue dar o passo adiante. Ela não consegue dar o passo da superação do problema. Esse é o luto arrogante. Esse é quando o luto é nocivo. Mas existe o luto humilde. Esse sim é saudável, necessário e fundamental. É o luto que libera. É o luto da experiência da dor, da experiência do sentimento, da vivência do sentimento. Você vê, por exemplo, dentro do texto bíblico, você vê figuras importantíssimas. Você vê figura como Jacó. Jacó era um homem já iluminado, era um sábio iluminado. O que a gente imagina de um sábio iluminado? É que ele vai lidar com a morte, ele vai lidar com as perdas de uma maneira austera. Oh, morreu, é porque Deus sabe o que... Não. Quando chegaram para o Jacó e disseram, olha, seu filho José morreu, e era mentira, porque ele não tinha morrido, mas ali naquele momento ele estava recebendo aquela notícia, ele rasgou suas vestes. Ele entrou num luto profundo. Ele sofreu, ele chorou, e nós estamos falando de um ser iluminado. E essa, para mim, é uma das grandes belezas do texto bíblico. O texto bíblico, ele preserva a humanidade dos seus personagens. Até Adão e Eva, quando saíram do jardim do Éden, viveram um luto profundo, uma tristeza profunda, daquela experiência de ruptura. Não foi, tá tudo bem, bola para frente, vamos lá, agora, não é? Não. Eles viveram a dor daquilo. Porque por mais sublime, iluminado que sejam os personagens bíblicos, você não tem ali dentro do texto bíblico um sujeito supra-humano. Você não tem dentro do texto bíblico um sujeito extraterrestre, um sujeito que lida com as coisas como se fosse superior às condições da vida. Eles são superiores exatamente na humanidade deles. Eles são superiores exatamente porque vivenciam a dor sem se esquecerem de quem eles são em essência. Mas eles vivenciam a dor. E vivenciam uma dor que liberta. Vivenciam uma dor que libera. Contrariando os nossos ideais fantasiosos de sujeitos perfeitos e sépticos diante da vida como ela é. Sujeitos que não se sujam, não sujam os dedinhos na lama da existência. Essa é a fantasia que as pessoas têm sobre os mestres, é a fantasia que as pessoas têm sobre os iluminados, né? Como pode? Não era iluminado? Então por que está sofrendo? Não era iluminado? Por que está chorando? Não era iluminado? Por que está sentindo dor? Essa é a fantasia, essa é uma fantasia adoecida do ser humano. E durante muito tempo o ser humano projetou isso em pessoas. Hoje em dia o ser humano projeta isso nele mesmo. E aí essa cultura da imagem, que é a cultura das redes sociais, é a cultura de formação de indivíduos permanentemente iluminados, indivíduos permanentemente felizes, que são um sucesso permanente. Né? É uma vida com filtro. Nós vivemos uma vida com filtro.
Sabe o filtro do Instagram? Pois é uma vida com filtro. A gente realmente acredita que é possível colocar filtro na vida. E nesse filtro a ruga não aparece, você não envelhece, né? Não tem dia que você acorda de mau humor, não tem dia que você acorda com olheira, e embora isso tudo seja normal, comum e saudável, isso não pode aparecer. E quando não aparece, você acaba acreditando que a vida é assim. Né? Quando você olha as pessoas, quando você olha as pessoas de sucesso, você acredita que elas são assim. E na hora que elas são assim, você se pensa acerca de si mesmo, né? Você pensa acerca de si mesmo. O que tem de errado na minha vida? Porque tem uma hora que eu olho para a minha vida e eu não vejo os filtros. Por que a minha vida não é como aquela pessoa? Por que a minha vida não é como aquela família ali, né, do Instagram? E aí eu começo a achar que tem algo errado comigo. Eu começo a achar que tem algo errado, ou então eu acabo cultivando essa ideia de que a dor é uma coisa ruim, de que a dor é um fracasso, de que a dor é um insucesso. E quando alguém chega para mim com a dor, eu tento levar ela para o sucesso, eu vou fazer gracinha para ela rir, eu vou dizer, olha, vamos embora, né? Bota uma roupa e vamos para uma festa, olha, vamos lá, vamos esquecer isso. Não faça isso. Não faça isso com você. Não faça isso com as pessoas próximas a você. Aprenda a viver o luto humilde, que é o luto que libera a possibilidade para as coisas novas. Esse é o luto humilde. Esse luto é humilde. Ele é o luto que une a pessoa à vida. E quando você vivencia esse luto, que não é o luto arrogante, que dura a vida inteira. Quando você vive o luto humilde, ele se torna leve. Embora ele seja dor. Embora ele, né, seja a vivência da perda, do afastamento, do distanciamento, mas ele se torna mais leve do que não viver o luto. Ele se torna uma submissão ao destino. Uma submissão, uma aceitação. Você olha para o destino e diz, tá bom, eu te recebo. Eu aceito a morte. Eu aceito a perda. O luto, ele alcança o seu objetivo quando a gente se entrega à dor. E através dela, através da dor, respeitamos e honramos os mortos.